Olá, meus amigos. O evangelho de hoje é João 8, de 1 a 11. Nesse evangelho, vemos Jesus colocado diante de uma cilada. Alguns homens trazem uma mulher que foi surpreendida em adultério e perguntam a Jesus se ele aprova ou não que ela seja apedrejada, já que a lei de Moisés diz que sim. Então, na verdade, Jesus é confrontado com uma situação. Ele foi aquele que defendeu a vida, multiplicou pães, curou pessoas, até ressuscitou Lázaro. Tem toda a vida a todo tempo e mostrou como a vida em abundância vem dele. De repente, ele poderia aprovar a morte por lapidação de uma mulher, não importa qual fosse seu pecado, quanto grave teria sido. Mas, por outro lado, se ele diz que não pode ser apedrejada, sendo fiel àquilo que ele anuncia, à sua palavra, ele poderia ser apedrejado junto com a mulher. Afinal, ele estaria naquele momento transgredindo uma lei de Moisés. E que aquele que também transgride uma lei de Moisés de modo assim assintoso, poderia ser também levado à morte ali, um julgamento imediato pela população. Jesus não tinha muita saída. Para defender a mulher, ele mantém-se indiferente, fazendo crescer a raiva daquelas pessoas que estavam ali. Quanto mais crescia o ódio daquelas pessoas pela indiferença de Jesus, mais elas insistiam que Jesus tomasse uma posição. É então nessa hora que Jesus levanta o rosto, depois de ter escrito alguma coisa na areia, não sabemos o que, e diz aquela palavra que sabemos todos, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Uma palavra como essa já nos deixa logo pensar o quanto não podemos julgar o outro. É preciso ter consciência do próprio pecado para que eu seja capaz também de ter misericórdia com o outro que pecou. Porém, aquilo que Jesus escreve, não sabemos, mas pode ser, quem sabe, seja alguns pecados que aqueles que estavam ali em torno de Jesus sabiam que teriam cometido. E Jesus, assim dizendo, desmascarava um por um, a partir dos mais velhos. Talvez, né, quanto mais velhos, mais pecados, porque afinal os anos passam e a gente vai acumulando talvez os vícios, os defeitos, as fraquezas. O modo que o texto diz que um a um vão se afastando a partir dos mais velhos, Jesus fica sozinho com a mulher e então responde: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. Essa história bonita terminaria ali e a gente poderia ficar com a sensação de que Jesus é um homem bravo, que resolveu um problema difícil, uma cilada em que ele foi colocado, salvou a mulher do adultério. Quem sabe cada um poderia tirar uma lição para a sua própria vida. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção para uma das lições desse texto, a lição da não violência. Quando Jesus então resistiu à violência daqueles que queriam destruir o pecado pela lapidação. Uma violência que faz você não ser capaz de aceitar que o outro não entre nos padrões do seu comportamento, da sua maneira de ver o mundo, de viver. Quando o outro, por ser diferente de você, te agride. Quando o outro que te pede somente que se coloque no lugar dele para compreendê-lo, para fazer com que pelo menos a convivência seja possível. Mas isso tudo, para alguém que nutre no seu coração as palavras de Cristo, isso significa colocar o amor diante de todo o resto. Antes de ver uma pessoa diferente de mim, eu a amo. Antes de ver aquele que não concorda com as minhas ideias, eu o amo. Antes de perceber que, quem sabe, até mesmo diante da minha fé, daquilo que eu compreendo como sendo a verdade, as razões que eu tenho para isso, antes que eu busque encontrar outro motivo para odiar alguém, eu descubro que por causa de Cristo eu devo amar. Isto é o amor que precisa passar na frente. Diante daquela mulher pecadora, Jesus viu o amor que ele tem por ela. Não viu o seu pecado, viu a pessoa que estava diante dela. Portanto, o princípio da não violência parte dessa capacidade de olhar o outro como ele é, igual a mim. Não importa o que ele pensa, não importa como ele se vista, não importa como ele veja o mundo, até mesmo se ele me agride, eu preciso compreender que ele é um comigo. Eu preciso amá-lo antes de responder à agressão. Eu preciso amá-lo antes de descobrir o jeito melhor de responder àquilo que me feriu. Jesus, que nesse momento baixa a cabeça e apenas pede que cada um tome a sua posição diante do pecado, mostra que ele não só amou aquela mulher, mas também deu àqueles que a acusavam a chance de fazer o seu gesto de piedade, de misericórdia, de colocar-se no lugar do pecador. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Coloca-se no lugar do pecador para saber, você, pecador, também gostaria de ser lapidado? Você, pecador, também não gostaria de ter uma segunda chance? Você não gostaria também de ser respeitado?
Por isso, o convite que o Evangelho de hoje nos faz, num tempo como o nosso, é de pensar o que significa a violência no meu dia a dia. No meu modo de falar, de reagir, de pensar. Será que eu sou capaz de conviver com o outro, mesmo que ele pense diferente de mim? Será que eu sou capaz de permitir que o meu amor por ele seja maior do que a minha vontade de reagir com violências, com palavrões, com agressividade, quando na verdade todos dependemos do mesmo gesto de misericórdia, que se Deus não tiver por nós, estaremos todos também destinados ao mesmo fim. É por isso que somos convidados por esse Evangelho de hoje, diante de tantas lições que podemos tirar dele, a também colocar-se no lugar de pecador que somos, para receber e suplicar de Deus a misericórdia e ser capaz de agir da mesma forma com os outros. Olhar o próximo com um olhar de amor, antes de rejeitá-lo, de criticá-lo, de afrontá-lo, de discutir, de tentar de fazer com que as diferenças nos dividam. Pelo contrário, se o amor de Deus passa à frente de tudo isso, seremos capazes, depois de uma bela discussão, por mais acalorada que seja, respeitar o outro, amando-os, sendo fiel à nossa vocação cristã. Boa preparação para a Semana Santa que se aproxima. Um grande abraço, que Deus abençoe.